Você já se perguntou por que é tão difícil lucrar indo contra a tendência? Pois no vídeo de hoje eu vou te mostrar como reconhecer e operar a favor dos movimentos mais confiáveis do mercado. Se você então quer melhorar as suas operações, já deixa o like e se inscreve no canal. Vamos para o conteúdo. Uma tendência é um movimento predominante do mercado, que pode ser de alta ou de baixa. O segredo está então nos ciclos de topos e fundos ascendentes, no caso de uma tendência de alta, ou topos e fundos mais baixos, descendentes, no caso dessa tendência de baixa, como você pode ver. Os movimentos na direção da tendência possuem três características. A primeira tem um maior volume. Você vê barras maiores e mais rápidas indo em uma direção. Essas barras são barras fortes, chamadas de candle de força. E também são barras persistentes que continuam seguindo na direção do movimento principal. Como vocês podem ver nesse dia de tendência, observem as barras de venda. Todas elas são muito grandes, enquanto também você consegue ver barras vermelhas descendo seguidas, sem respirar, sem fazer um movimento contrário. E se você for observar as barras verdes de compra, você verá que são barras ou muito pequenas ou barras que são maiores, mas que logo foram completamente engolidas pelas barras vendedoras, ou seja, são barras sem continuidade. Como então você pode identificar uma tendência? Vamos nesse exemplo do dia de hoje. Vocês podem ver que a barra 1 ela foi uma barra bem forte, porém a barra 2 ela não conseguiu renovar a mínima da barra 1, ou seja, não conseguiu continuar rompendo, dando continuidade ao movimento de venda. Vocês podem ver que na barra 3 o mercado até conseguiu romper, mas devolveu com a grande força compradora, deixando um grande pavio e alargando o fundo para a mínima da barra 3. Tínhamos então o fundo do dia em questão. O que é que precisamos para que o mercado siga então uma tendência de baixa? Ele tem que fazer topos e fundos mais baixos, ou seja, o mercado precisa romper esse ponto e continuar seguindo o seu movimento. E aí vocês podem ver que nesse ponto o mercado finalmente conseguiu romper o fundo do dia com dois fechamentos abaixo dele, e a partir desse momento você já tem uma decisão. Você quer ir com a força. Lembre que em uma tendência as barras são mais rápidas e mais fortes ao seu favor. Ou seja, nesse momento a minha prioridade e a sua também deve ser vender. E como vocês podem observar, durante todo o dia, o mercado foi deixando topos e fundos mais baixos. A partir do momento que os compradores entravam na operação e deixavam um fundo, os vendedores, pouco tempo depois, já rompiam esse fundo, seguindo o seu movimento de baixa. Esse dia de topos e fundos mais baixos é um dia de forte tendência de baixa. Então você me pergunta, Dimitri, como é então que eu posso identificar uma tendência? O primeiro passo, você tem que olhar para os topos e fundos. Eles estão seguindo um padrão claro? No caso de uma baixa, eles estão fazendo topos e fundos mais baixos, ou seja, os fundos estão sendo rompidos? Ou no caso de uma alta, ele está fazendo topos e fundos mais altos e os topos estão sendo rompidos? Segundo passo, analise o volume. Como você vê um volume pelo gráfico? Você vê pelo tamanho das barras. Veja se são barras grandes e direcionais, ou seja, se ali naquele momento está entrando dinheiro. E por fim, no terceiro passo, observe os rompimentos em uma tendência de baixa do fundo e em uma tendência de alta dos topos. Esses rompimentos, eles são decisivos ou hesitantes? E aí você me pergunta, Dimitri, mas a gente não opera contra a tendência? Sim, existem bons pontos de operar contra a tendência, mas operar contra o movimento principal possui riscos muito grandes. O primeiro deles é que a força dominante está do lado oposto, ou seja, se o mercado está descendo e você quer comprar, você está indo contra a força dominante daquele dia e o seu risco de ser estopado é muito grande. Outro
ponto, pequenos respiros ou entrada de força contrária não significa que o preço irá reverter, mas sim somente pequenas correções para que o preço continue seguindo o seu forte fluxo na direção do movimento principal. Vejam nessa queda que todos os movimentos de compradores foram pequenos e lentos, enquanto dos vendedores foram muito rápidos. E por fim, o mercado ele pode te enganar com entradas falsas. Toda vez que você está em uma tendência e o preço vai agredir um topo ou um fundo, ele pode apresentar gatilhos contrários ali para te induzir a entrar e logo após capturar o seu stop. Isso é muito comum em acontecer em dias de tendências quando você tenta operar contra elas. Assim que o mercado chega em uma região de importância, ele lhe induz a entrar de uma forma contrária à tendência e rapidamente lhe dá um stop. Então agora eu vou lhe dar algumas dicas para que você consiga operar bem a favor da tendência. E a primeira delas é você esperar a tendência se confirmar. Em uma tendência de alta, você começar a ver o mercado romper topos e em uma tendência de baixa, ver o mercado romper fundos. Só aí você terá a clareza de qual direção deve seguir. Com o movimento identificado, você irá então posicionar os seus stops estratégicos atrás de topos ou dos gatilhos. Vejam que nessa operação, após o mercado romper o fundo do dia, ele deixou gatilhos vendedores em uma região de resistência. E se você faz essa venda, não passaria calor algum e o mercado andou mais de 800 pontos a favor dessa operação. Gatilhos poderosos a favor da tendência que deu continuidade de uma maneira muito rápida. E na dúvida, não opere. Nunca force uma operação se o contexto ou a tendência não estiver muito clara. Espere o mercado fazer movimentos claros para que você possa tomar as suas decisões. Acreditem, existem dias que não dá para entender nada do que o preço está fazendo. Ele coloca uma tendência de baixa, vira para uma tendência de alta, faz uma consolidação, fica morto no meio e em dias como esse não tem como tomar decisões claras. Então, se você estiver com dúvida a respeito do contexto, não faça nada e aguarde uma próxima oportunidade. Lembre-se que a tendência é sua aliada. Operar a favor dela aumenta a sua confiança e consistência no mercado. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com seus amigos traders e se inscreva para mais conteúdos como esse. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.